Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast vizinho. Quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca, e aqui comigo hoje temos ele, Charles Herman. Herman, falei certo? Herman. Boa. Charles, prazer ter você Prazer aqui. todo meu, satisfação é minha, é uma honra estar aqui. Pô, legal, vamos trocar bastante ideia. Antes da gente começar a conversar, deixa eu só falar do pessoal que apoia a gente aqui, ó. Pedrão, vou começar com a Max. Pessoal, Max, líder em suplementos, a gente estava falando aqui já antes, né? Com certeza. Charles faz um treino aí também. Galera, se alguma vez na vida você começou a fazer um projetinho fitness e logo depois parecia que você tinha sido atropelado por um caminhão, sabe o que acontece? É que tá faltando suplementação, pô. Então, né? Não é isso? É justamente isso que acontece? Então faz o seguinte, cola no site da Max, que é maxtitanio.com.br. Faz sua compra, compra os suplementos lá, que tem whey, tem pré-treino, creatina. Creatina é dos deuses, creatina salva a tua vida. Pô, você compra tudo no final, na hora do checkout, você coloca lá seu cupom, que é MAX10Vizinho, é o nosso cupom aqui do podcast. Você vai ter 10% de desconto em toda a sua compra. Então, pô, já tem aquele empurrãozinho do suplemento, a gente tá dando mais um empurrãozinho para você. E até o final de março, se você comprar R$299, no mínimo R$299 no site da Max, tem que ser no site da Max, não pode ter em outro lugar, você ganha automaticamente o ingresso para o Arnold Brasil, que vai acontecer em breve aqui, aqui em São Paulo, né? No centro de eventos do Center Norte. Beleza? Então, já vai lá, faz sua compra e garante o seu ingresso. Beleza? Sabe o que eu acabei de ver aqui, Pedrão? Vamos falar de D&G Candy. Bota para mim aqui nessa, enquanto eu vou falando. Vou falar da D&G Candy. O que é a D&G Candy? É uma loja de doces artesanais, está com a gente aqui desde o começo e tem uns docinhos para você. E a gente colocou na geladeira, né? Porque esse calor que tá fazendo aqui, né? Vocês devem estar vendo que eu ainda estou suando. É um só. Para você. Obrigado. Você já falou que você faz um treino, né? Mas assim, treina para comer também. Exatamente, a gente vai compensar o que a gente come, exatamente. Né? Eu falo, treino só serve para isso. Se não tivesse comida, ninguém precisava treinar. Eu falo que eu treino por tabela, né? Eu treino para compensar aquilo que eu bebo e como. Exatamente. Então, cadê o gás? D&G Candy, tem o QR Code, vai aparecer aqui para vocês. Pô, você vai escanear o QR Code, você vai parar no cardápio digital, ou aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube também tem o link do cardápio digital, com doces até 20% de desconto. Se você não pedir pelo cardápio digital, você pode comprar também pelo iFood, no iFood com os valores originais. Se não atender a sua região, nem no cardápio digital e nem no iFood, é que você tá morando longe demais. Aí o que você faz? Embaixo do QR Code tem um arroba. Você manda um direct lá, fala, eu tô em tal lugar, chega aqui, eles organizam, veem se é possível para você ou não. Beleza? E vou falar da Vizinho Store, né? O que é a Vizinho Store? É a loja oficial aqui do podcast Vizinho. Então você precisa conhecer. Você tem um cupom aqui que é ao vivo 15, você tem 15% de desconto na loja toda. Cara, o problema de ser careca é... Não sei se vocês estão... Cara, eu falei isso aqui. Já é recorrente aqui no programa, que eu demoro pelo menos uns 20 minutos para começar a suar. Para parar de suar, né? Então, e hoje o calor que tá fazendo aqui, né, em São Paulo, eu fiquei sabendo até que a onda de calor não vai passar. Não. Ouvi dizer que ia passar, mas agora parece que não vai mais passar. Então, eu estou... Não, é isso, cara, é loucura, né? Então eu estou nesse estado deplorável aqui, mas vocês sabem, quem tá acostumado já sabe que daqui a pouco, daqui uns 10 minutinhos vai passar. Vamos começar a falar de você, vamos aos trabalhos. Só um recadinho aqui da rede social, que eu tinha esquecido. Galera, se você curtir a nossa rede social, né, TikTok, Instagram, Twitter, e se inscrever aqui no canal, eu tenho certeza que o dedo não vai cair. Então não custa nada, dá essa moral pra gente. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Tá assistindo a gente, me marca o podcast, marca o Charles, marca a sua família inteira. Manda para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo e vai ser legal demais compartilhar você na nossa rede social. Beleza? Se você está vendo ou ouvindo pelo Spotify, para quem não sabe, Spotify também agora tem imagem, você pode estar vendo pelo Spotify. Então, também segue a gente aí, que é legal demais para a plataforma entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Beleza? Dito isso, dado todos os recados, vamos aos trabalhos. Estava dando uma lida no seu release, como eu falei, né? A gente pega o release antes para entender, né, um pouco mais da vida e carreira dos convidados aqui. E eu vi que hoje, né, você era modelo, hoje é empresário, né? Como é o nome da empresa que você é sócio? Victoria Alta Costura. Victoria Alta Costura. Mas que você entrou nesse mundo da moda aí meio que por acaso. Por acaso. Né? Você é de Salvador? Sou de Salvador. E tava andando pela rua, vê se eu tô certo aí, Nazi. Tava andando pela rua e o Booker tava no shopping e o Booker te encontrou. Como que foi esse rolê aí? Era 1995. Pré-internet, pré-tudo, tá? Na época não tinha internet, né? Foi uma época muito de coisas novas. Naquela época, o adolescente tinha uma visão totalmente diferente.
da visão que os adolescentes de hoje têm, né? Eu, com 15 anos, eu tinha uma cabeça bem mais evoluída, mas, ao mesmo tempo, em teoria de conhecimento, era muito mais atrasado. Tanto quando a menina que me parou para perguntar se eu queria ser modelo, eu perguntei para ela o que era ser modelo, porque naquela época eu nem sabia o que era, de fato, o que o modelo fazia, né? Eu não sabia exatamente o que o modelo fazia. Ela falou assim, modelo de fila, faz fotos, não sei o quê, e ganha dinheiro. Eu falei assim, Pareceu fácil. a terceira parte super me encanta. Gostei Eu dessa já tinha parte. business, né, na cabeça nessa Entendi. época, né? E, na época, meu pai queria muito que eu fosse médico, né? Então, assim, eu não queria decepcionar meus pais. E aí a coisa Você não foi... queria ser médico. Oi? Você não queria ser médico. Eu até queria, porque tinha muito aquilo na cabeça. Como eu não tinha uma coisa muito definida exatamente aos 15 anos do que eu queria de fato ser, para mim estava tudo bem ser o que eles queriam, né? Entendi. Até eu descobri que de fato eu pudesse mudar de opinião. E acabei mudando de fato de opinião mesmo, aconteceu naturalmente. E fui trabalhar como modelo, fui morar em Nova York, e aí tudo mudou na minha vida, né? O mundo da moda, ele caiu assim. Na verdade, eu caí de bandeja no universo E da moda, desde o né? início você já gostou? Na Ou verdade, no não? início eu não gostei. No início eu achei interessante. Eu achei uma oportunidade de mudar de vida, achei uma proposta para poder ajudar a minha família, né? Que eu era de uma família muito simples, muito humilde. Então, para mim, era uma oportunidade que valeria muito a pena. Então, assim, naquele momento, foi uma coisa que foi estrategística. Entendi. Dinheiro, business, negócio, eu aceito. Eu aceitaria também. Não sei você aí em casa, mas assim, eu aceitaria com certeza. E na época foi tudo muito novo para mim, né? Foi tudo muito avassalador, porque era um universo que eu zero tinha conhecimento. Aham. Era um universo que, na época, eu nem passou pela minha cabeça um dia que eu faria aquilo. Então, Sim. tudo aconteceu de uma forma muito, muito ímpar na minha vida. Acho que Deus foi muito grandioso comigo nesses aspectos. E eu só agradeço, porque a trajetória foi longa e foi duradoura, e foi uma trajetória muito bacana para mim. Me ensinou muita coisa, me levou a ter conhecimentos, me levou a ter sabedoria sobre o que eu queria no meu futuro, Sim. e fez uma pessoa que eu sou hoje, né, de uma certa forma. Não, eu imagino totalmente. Assim, quando você saiu de Salvador, foi Salvador? Salvador, Ou era, Salvador. você foi direto para Nova York ou você veio para São Não, Paulo eu vim para primeiro? São Paulo, fiquei 2 semanas aqui em São Paulo, e Nossa, aí mas 2 semanas depois eu estava indo para... Na nossa. verdade, 2 semanas depois eu fui para Nice, na França, aonde eu participei do concurso, e a final acontecia em Nice. Entendi. E aí eu fui para Nice, de Nice voltei para São Paulo logo em seguida voltei para Nova York, para Por que, morar em Nova York já. por que eu tô perguntando isso? Apesar de Salvador ser, né, uma cidade muito grande, mas existe aquela mística de vir para São Paulo, Sim. né, em se falando em Que, na Brasil. verdade, São Paulo é a capital do Brasil, aonde todo mundo almeja chegar, né? Todo mundo que quer ser grande, todo mundo que quer fazer alguma coisa muito grandiosa, sempre tem São Paulo como referência, né? E É, eu tinha essa referência de São Paulo. Mesmo quando adolescente, eu assistia televisão, que naquela época eu assistia TV aberta, assistia aham. novela, então eu tinha uma concepção, na época, a novela Rainha da Sucata, que mostrava muito, né? Mostrava-se muito São Paulo, Avenida Paulista, então eu desejava colocar os pés na Avenida Paulista. Então, para mim, além de vir trabalhar como modelo, para mim era uma necessidade de colocar os pés naquela cidade, que é esta Sim, cidade. claro. Porque era uma coisa grandiosa, né? Era uma coisa que todo mundo desejava, colocar os pés em São Paulo. E aos 15 anos, eu não tinha ido a lugar nenhum. A cidade mais próxima que eu tinha ido era a cidade da minha avó, Nazaré das Farinhas, que é uma cidade próxima. Então, eu nunca tinha viajado para uma cidade longa ou para um outro estado. Então, para mim, foi descoberta, foi tudo misturado. Assim, foi sentimento, foi a ganância, porque tinha uma certa ganância naquele jovem. Sim. Então, assim, era muita coisa junta, era muita coisa boa, né? Não, Então, assim, eu digo pela a pergunta que eu ia fazer, assim, se foi um choque pra você, porque você tá falando 15 anos. sim, 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 sim. E aí Foi um choque você grande. só bateu em São Paulo 2 semanas e depois já Na foi pra fora. verdade, o choque ele só aconteceu depois de um mês. Né? Porque enquanto tudo estava lindo, todo mundo estava te aceitando, você é o eleito, você é o novo, você é o novato, sai daqui, vai para ali, era uma viagem de voo longa, era tudo muito Você nunca tinha viajado novo. de avião? Já tinha viajado de avião, mas não tinha. Quando eu vim para Nova York, sim, já tinha vindo para São Paulo, né? Aham. Foi a primeira viagem que eu tinha feito para São Paulo. Então, assim, enquanto tudo era novo, tudo estava incrível. Quando tudo aquilo que era novo passou a se tornar rotina, então aquilo começou a ficar dramático, ficar cansativo, E aí né? Em começaram. Nova York, eu saí da casa dos meus pais, querendo ou não, por menor que fossem as situações financeiras deles, eu tinha uma zona de conforto. Quando eu fui morar em Nova York, num apartamento com mais 16 modelos, o conforto era outro, a liberdade era O outra, conforto o era padrão zero. era outro, tudo era outro. Pode falar a verdade, o conforto era zero, né? Era zero. Porque com 16 Que, na pessoas verdade, não a gente tem não morava no muito. apartamento, a gente morava no beliche, né? Eu Que imagino. assim, você chegava pra dormir. Tipo um hostel. Exatamente. Então você chegava pra dormir, Chegava o pra espaço dormir compartilhado e com todo tava mundo. tudo bem.
é aceitável. Assim, novo, assim, você tá abraçando as oportunidades, né? Exatamente, Não tem exatamente. muito... Mas foi tudo muito engraçado, foi tudo muito aceitável, né? Porque assim, quando você tem 15 anos, a sua mente ela não está formada ainda sobre o que você quer de fato para o seu futuro. Então, conforme os dias vão passando, você vai vendo coisas que te agradam e coisas que te desagradam. E ali você vai montando na sua pastinha, ó, isso vai para a pastinha do positivo, isso aqui vai para a pastinha do negativo. Pelo menos eu sempre fui esse adolescente muito pragmático. Eu quero isso, eu continuo, eu não quero, caio fora. Até hoje eu sou assim, eu sou muito do tô dentro, tô fora. Quero, não quero, tô fora. Então, isso desde criança, eu sempre tive esse pensamento. Então, para mim, foi muito prático. E isso é muito bom, né? Porque Muito as bom. pessoas muitas Muito vezes bom. não têm essa, não vou nem dizer coragem, mas assim, essa facilidade em pular fora do que não tá Pular fora, e às vezes agradando. tem medo, né? Às vezes tem Exato. medo. E eu, até hoje, tenho preguiça de pessoas que é indecisa, né? Pessoas indecisas me incomodam um pouquinho. Não, justo, eu sou desse. Cara, você quer, não quer, não quer, beleza, sai fora. Porque a pessoa prática, ela vive melhor. Eu Não, acho outro que... dia eu tava conversando com uns amigos que estavam insatisfeitos com a questão de trabalho, né? Só que trabalham na empresa há muito Há tempo. muitos anos. Trabalham na mesma empresa há 10 anos e o cara, todo ano você encontra o cara, né? Que hoje em dia, do jeito a correria como é que tá, né? Você encontra a pessoa uma vez por ano. Aí, como é que tá lá? Pô, não tô gostando. Aí no outro ano, como é que... Eu falei, cara, sabe quem é o principal culpado? É você. Tem que sair de lá, pô. Se você não tá Que, na gostando... verdade, as pessoas, às vezes, elas são muito questionáveis a querer mudar, a querer mudanças, mas elas não têm coragem de mudar, né? Então, assim, ela questiona muito que ela gostaria de uma mudança, mas ela mesma não tem coragem de mudar a vida dela, né? Então, assim, o medo faz com que muitas pessoas fiquem atrofiadas. O medo faz com que as pessoas elas fiquem na zona de conforto, é inelegível, né? Ela fica assim, invisível para muitas coisas que é melhor para ela, mas ela não tem coragem de se mostrar. Olha, tô aqui, me mude, né? Ou me Sim, ajude a mudar. Ela tem tanto medo que ela se esconde dela mesma. justo. E aí, assim, vamos lá, né? A gente tá falando de você chegar, o concurso foi em Nice. Aí, a final do concurso foi em Nice, e em Nice eu fiquei em segundo lugar. E que concurso era esse? Era um concurso de modelo. Mas ele era de alguma marca em específico? Não, era de agências. De agências, Era de legal. Era de agências. E aí você ficou em segundo lugar. Segundo lugar. E aí daí você já foi pra Nova York? Porque, Aí, se eu não me engano, dali, Nice é bem menor, né? Nice Eu é não uma conheço. cidade da França. É do sul da França, mas isso. não é tão grande quanto... Não, eu só fui lá pro concurso, que afinal, naquela edição, aquele ano, a final aconteceria naquele lugar. E cada ano acontece em um lugar diferente. E aconteceu lá aquela final naquele ano. E pra mim foi tudo muito novo. Eu cheguei assim, todo mundo era tão lindo. Eu me achava o patinho feio da história. E de verdade, eu era o patinho feio da história em Pô, relação não aos era, outros. você ficou em segundo lugar, pô. Mas assim, ser modelo nunca foi representativamente 100% padrão de beleza. Tem que ser um cara lindo, poderoso, uma menina linda, poderosa. Às vezes são requisitos que precisa. O mercado Entendi. precisa desse perfil. Perfil É específico, um né? menino que tem uma boca grande, um cabelo cacheado, pele morena ou mais pele parda. Eu quero esse padrão agora para esse ano. Então, todos os lugares, cidades e países onde tem aquele perfil, vai mandar aquele perfil. E de repente nem você sabe, mas você vai ser o cotado da vez. Então é tudo Entendi. muito, é tudo muito inesperado, né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, foi comprado porque ele nem tem o perfil. Você escuta muito isso quando você não é o selecionado, né? Então, Aham. assim, quando você se torna o selecionado, você fica sem saber explicar até mesmo como é que você chegou ali, né? Exato. Porque por muito tempo eu cheguei a me questionar o porquê que eu estava ali, como que eu estava ali. E foi tudo muito surpresa, porque assim, antes de tudo isso, né, antes de tudo isso acontecer, dessa história concurso. do concurso, houve uma historinha muito mais engraçada que tudo isso, né? Me conte. Que era final de 1995, eu era um adolescente, como qualquer outro adolescente, entediado da vida, e que ou era do meu jeito ou não estava legal. E passar Réveillon na casa dos meus avós não era uma coisa tipo, incrível mais, né? Uhum. Não fazia para mim mais parte do meu legado, da minha história que eu queria para aquele momento. E aí, eu estava assistindo o programa da Ana Maria Braga, e no programa da Ana Maria Braga, foi muito engraçado que ela estava ensinando a fazer uma simpatia, que era a simpatia da mala, das 7 mudas de roupa. E aí você vai Como que colocar na já malinha ensina. 7 mudas de roupa, e você vai fazer um pedido que você quer rodar o mundo e conhecer gente, né? Então, assim, aí eu falei, tô em casa, sem fazer nada, né? Vou Vamos lá, fazer vamos fazer essa simpatia, se dá certo, Deus, se não der, tá tudo bem. E aí fui. Eu fui o único que não fui passar o Réveillon na casa da minha avó aquele ano. E a coisa aconteceu. Fiz a simpatia, dei as 7 voltinhas na mesa e fui dormir, né? Porque não tinha mais nada atraente pra fazer. Aham. Fui dormir. 2 dias depois, fui passear no shopping com minha irmã e de repente fui parado e a coisa aconteceu. Então, assim. Essa simpatia é a braba, viu, gente? Você tá na tua casa aí, ó. Essa é a que dá certo. Que dá certo, né?
Não era mandinga, era simpatia. Não, beleza. Seja o que for, dando certo, É o que vale a pena, é o né? que vale a pena. E aí, dias depois, eu falei assim, gente, olha que negócio que deu certo mesmo, olha, já tô indo pra fora do Brasil, será que isso foi resultado daquilo? E às vezes não é a simpatia, é a forma em que você pede, é como você pede, né? Eu falo que conquistar o sucesso, a receita maior é a sua fé, o desejo de quanto você quer chegar no seu destino, né? O quanto você sabe que você tem condições de segurar aquilo e de seguir mediante aquilo. Então, naquela época, eu estava muito seguro de que eu queria mudar de vida. Eu estava muito seguro de mim mesmo, que eu queria uma fase nova na minha vida, né? Eu queria uma fase nova na minha vida. Então, acho que aquilo, o universo conspirou, as coisas foram Não, e é acontecendo. muito isso, né? A partir do momento que você acredita, você, mesmo que seja impulsionado por uma simpatia, ou seja, você fala, fiz alguma coisa, dei um start, só que tem muita gente que dá, faz, sei lá, simpatia, seja o que for, e não muda nenhuma atitude. Tudo bem, no seu caso, teve um acaso ali, eu também não acredito muito. Sorte com oportunidade. Eu acho que tudo é um combo, É um né? É um combo. combo que às vezes é melhor a gente não saber desse combo que mais funcionou. Porque aí a Exato. gente vai ficar muito preso a essa única coisa. Mas acho que é um combo. É a fé, é a força de vontade, é o momento, é a situação, Não, mas é você, poderia né? ter acontecido, por exemplo, dela te parar e você E eu não aceitar, não não tá querer. aceitar, não tá Exatamente. confiante e falar, não, não Porque vou. o momento tem que ter você, né? É Então eu tava isso. no momento. Entendeu? Então, às vezes é a cabeça que precisa mudar. Porque, eu já ouvi uma frase que faz muito sentido. A oportunidade, ela bate na porta, mas ela Bate. não gira a maçaneta. Eu Então você falo tem que que, abrir, eu você tem que ir falo lá que olhar, a "Ô, vida é oportunidade." como um sol, nasce para todos. E tem muita gente que vai na praia, fica a tarde toda na praia e não se bronzeia, né? Então eu costumo dizer uma frase que eu acho que nem sei se eu já escutei outras pessoas falando. O sol nasceu para todo, mas se bronzeia quem tem melanina, né? Então, É assim, se você não tem isso. melanina, não adianta você ficar a Você tarde vai, toda no sol, você não vai se bronzear. Então, você vai assim, ficar lá. é oportunidade. Se você quer, você tem, vai atrás. E eu acho interessante que as oportunidades elas sejam diversiváveis, porque assim, já imaginou se todo mundo fosse advogado? Exato. Quem seria a pessoa que o advogado ia usar para É poder isso. defender? Não tem. Então, assim, acho que tem que ter tudo, tudo na vida tem que ter. Faz E a total gente tem que sentido. saber entender que talvez aquilo não era para mim e que outras coisas, porque eu nunca imaginei na minha vida estar fazendo exatamente o que eu faço hoje. Tudo aconteceu, né? Sim. E na minha cabeça, naquela idade, o objetivo era ser médico, Olha, talvez você não. né? Né? É muito louco, né? Eu gosto muito daquele filme, Efeito Borboleta. Efeito boleto. Que, tipo, uma coisinha que você fez lá atrás, né? Pode mudar totalmente Toda a sua história, né? toda a sua história lá na frente. E aí, beleza. A gente tá falando nessa trajetória do concurso e tal. E aí, quando você foi pra Nova York, eu não sou muito entendedor Universo. desse universo, mas eu sei que em Nova York é um mercado Que acontece tudo, né? que acontece Que tudo, acontece tudo. competitivo e tal. E aí eu imagino, a gente tá falando de você novo ainda. 16, na verdade, quando eu cheguei em Nova York, ainda tinha 15 anos. Eu ia fazer 16 anos ainda. Cara, e Nova York, eu não conheço Nice, que você falou e tal, mas eu conheço Nova York e eu sei que é caótico. Caótico. Como é? O menino saiu de Salvador, 16 Então, na anos. verdade, tudo aconteceu de uma forma tão inesperada que não deu tempo de eu sentir as coisas Só acontecerem. foi Quando eu cheguei em Nova York, eu lembro que eu cheguei num domingo, na segunda-feira já tinha um monte de coisa para se fazer em Nova York. E aquela sequência de trabalhos foi me tomando tempo ao ponto de eu não me sentir em Nova York. Entendi. A única coisa que me fazia lembrar que eu estava em Nova York na época é que eu não falava inglês Aham. e eu tinha que me virar das artimanhas e situações pela qual a cidade me proporcionava. Com quem eu podia andar, eu andava. Quem podia me ajudar, me ajudava. Mas quando eu não podia, que eu tinha que estar sozinho, eu tinha que fazer mímica, plantar bananeira, enfim, fazer uma série de Imagina, coisas para conseguir chegar. Desculpa. imagina. E levando em consideração que naquela época não tinha internet. Eu tinha Aí que usar o mapa. E o mapa naquela época era um mapa de papel gigante da vai cidade. abrindo, né? Tipo, E foi maravilhoso, porque assim, a gente foi desbravando coisas, né? Foi desbravando momentos, desbravando a inteligência. E eu nunca me subestimei. Nunca me subestimei. O que eu sei fazer, eu falo que sei fazer. O que eu não sei, eu falo que eu vou tentar. Mas o não sei fazer ou não vou fazer, eu não digo. isso é ótimo, porque assim, é, essa atitude muitas vezes te credencia a coisas que não te credenciaria se você Com falasse. certeza. Não sei, não, pode deixar que daqui a gente fala muito isso, né? Cara, perguntou, você não sabe, fala, não, só um Eu minutinho que eu lembro que já tive um vou trabalho, que ver e eu, já eu te peguei um falo. trabalho para fazer. Não lembro onde foi o trabalho, mas eu lembro da situação. Eu não sei nadar.
E eles me perguntaram se eu sabia nadar. Ah, não, mas aí Pra pegar o também. trabalho, eu falei que sabia. Eu falei assim, quanto tempo eu Nada. tenho pra aprender a nadar? Eu não tinha nem onde aprender a nadar, né? Então, assim, como que eu ia aprender a nadar se não tinha Aí onde já. nadar? Aí falar que sabe as coisas, mas aí eu acho já um pouco Era, arriscado. era arriscado, mas assim, eu fazia qualquer coisa pra poder continuar trabalhando. Sim. Então, na hora, talvez chegasse, eu já conquistei o trabalho, eu ia falar, não sei nadar. E aí eles iam colocar uma prancha, tomar um boy, um salva-vida, qualquer coisa, ia dar um jeito. Mas, na época, eu lembro que eu falei que sabia e não sabia nadar. Cara, E, na verdade, nem precisou nem nadar, precisou. e eu peguei o trabalho. Então, assim, se eu falasse que eu não sabia, ele já ia me excluir logo de cara, porque, assim, se precisar nadar, ele não sabe nadar. Ele é bonitinho, mas não vai saber nadar, então tira ele fora. Então, eu falei que Mas sabia. chegar lá, você Tipo, nem porque eu precisou nadar. acreditei que todos os outros que estavam falando que sabia também não sabiam. Então, Não, outro dia, não sei, eu não lembro do que a gente tava falando aqui, mas chegamos num assunto também sobre saber ou não saber nadar. Aí eu até brinquei e falei, cara, saber nadar não é uma coisa que você mente, né? não Porque, dá. cara, ou você sabe ou você não sabe. Não dá pra saber nadar Mas mais eu, ou quando chego na praia, em qualquer lugar, quando a pessoa fala, vamos na água, eu falo assim, não vamos muito longe, que eu não sei nadar. Então, assim, eu hoje já uso a teoria da verdade. Porque, assim, É, ali eu estou realmente, de fato, na água, né? Então, sim. eu não vou ter a oportunidade de aprender ainda. Ali eu sei, eu não sei, né? É, Então, uma eu... vez a gente tava, um amigo meu, que ele surfa e tal, e aí tava eu e um primo meu, e esse amigo nosso chegou e falou, vamos lá, eu quero ensinar vocês a surfar e tal, e perguntou, sabe nadar? Eu falei, sei. Perguntou pro meu primo, você sabe nadar? Ele falou, mais ou menos. Ele falou, cara, não existe mais mais ou ou menos. menos. Nadar, ou você Sabe ou sabe, você ou não você não sabe? sabe, porque É, você vai com ser jogado certeza. na água lá, e você não existe mais ou menos. Mas aí não precisou. O E, seu. na verdade, eu não precisei nadar, não precisou, porque a foto foi feita dentro de um tanque. Ah, Ia ser feito de fato na água, mas o tempo não estava legal. E aí, uma semana antes, eles comunicaram pra gente que a foto tal dia, na previsão, não ia estar legal, e aí ia ser feita dentro de um tanque. Foi feita dentro de um tanque, de verdade. entendi. Maravilhoso. E aí, cara, eu imagino, né? Além da questão da dividir com 16 pessoas, É assim, nós morávamos num apartamento com 16 modelos, que eu acho que se eu conhecesse 4, eu conhecia muito. Porque os entendi. nossos horários eram assim, muito inflexíveis, assim, de bater. Eram todos brasileiros? Não, pessoas do mundo inteiro, Não, né? de vários lugares. Brasileiro tinham 3, era eu e mais 2. Mas assim, ninguém acabava fazendo muita amizade, porque assim, nossos horários não batiam. Quando eu chegava em casa, às vezes 10, 11 horas da noite, chegava morto, tinha que dormir, porque às 6 horas da manhã tinha que estar acordado. Isso quando Aham, você não estava trabalhando até às 2 da manhã. Então, era muito assim, o seu tempo era muito ocupado, né? sim. Eu era muito tomado de tempo. Eu pergunto isso porque o que a gente vê, né? Além disso, são vários outros perrengues que se passam. Muitos Eu perrengues imagino e que você assim, deva ter tido vários. diversos. Acho que quase todo dia a gente tinha um perrenguezinho, né? Principalmente pra mim, que na época eu não falava inglês. Então, eu entendi uma coisa, respondia a outra. Nossa. Eu fazia mímica. É que assim, contando a história hoje, é É engraçadinho. engraçado. Eu falo, né, eu sempre trabalhei com viagem, gosto muito de viajar, e uma das coisas que eu sempre falo sobre viagens, viagem é a única coisa que o perrengue de hoje, cada vez que passa, Fica ele mais vai ficando engraçado mais depois. engraçado É, depois. exatamente. Você vai, passa um perrengue É. e fala, pode ter certeza que daqui um Eu lembro de mês. uma história também muito engraçada, que eu tava na Itália, e assim, eu ia pegar o trem, e assim, a plataforma ela ficava no meio. De um lado passava o trem para um sentido, e do Aham. outro lado passava o trem para outro sentido. É... Já tô Essa história imaginando. é muito engraçada. Eu já E tô. era o último trem, que era às 7 da noite. Oh, E eu falei assim, o cara falou assim, olha, o trem vai passar entre tal horário e tal horário, você pega o trem. Tá. Mas qual dos dois lados ele não falou. O primeiro trem que passou eu entrei. é, E aleatoriamente. era o lado ao Eu acho. contrário. Cheguei, e aí eu fui para uma outra cidade, e na cidade não tinha outro trem que voltasse naquela mesma noite, porque eram 3 horas de trem, e o último trem saía da cidade às 7 da noite também. E Então, o você horário nem que se passa. atentou. Não, me atentei. Eu falei assim, vou seguir o fluxo, né? A sequência do time que o cara me deu. Então tá tudo bem. E foi. E aí eu não voltei para casa aquele dia. Naquele dia eu tive que arrumar um hotel para dormir no hotel e voltar no dia seguinte e perdi o trabalho. Imagina. É. Cara, você falou de Nova. Eu achei que na hora que você começou a contar, eu achei que você ia falar de Nova York. Porque a primeira vez que eu fui pra Nova York, uma das coisas que eu achei mais estranha é que aqui em São Paulo, o metrô, beleza, você tem um Aham. lado, né, a Um lado plataforma, sentido, vai pra isso. lá e vai pra E o lado cá, sentido contrário. mas o que passa aqui nessa plataforma é sempre o É mesmo. sempre o mesmo. Em Nova York, não. Uhum. Então, na mesma plataforma, passam trens Três diferentes. diferentes, com destino diferente. É como se fosse um ponto de ônibus que passa vários ônibus. Isso. Só que lá, no caso, é trem. Então, mas Isso é muito confuso. E às vezes, o que acontece? Naquela estação em si, passam 3.
Só que entre aquela estação e a próxima, ele já vai para outro caminho. Já na próxima estação, ele não passa. É Então, isso. se ele ainda passasse nos 3 pontos seguidos e você tiver que descer nesses 3, tá valendo. Mas a probabilidade dele mudar de sentido na próxima Ah, estação é muito grande. você Então, assim, errou o trem acontece ali, muito já isso. era. Você É entrou, errou o trem ali, já complicado. era. É que assim, eu falo assim, o turismo, ele tem essa vantagem, né? Você É, conhece lugares sem saber que estava no destino para conhecer porque você perdeu. é verdade. Mas se você tá indo trabalhar, você perde o. Você perde. Ou o tempo que tá curto da viagem, né? Então, Imagina. é. E aí, assim, quanto tempo você ficou morando em Nova York até ir pra um A outro primeira lugar? vez, a primeira vez em Nova York, eu fiquei 2 anos de moradia, 2 anos, mas aí tive viagens nesse decorrer de tempo. O- E aí, depois eu fui morar em Paris. então, a pergunta era: Nova York, hoje, não sei se mudou daquela época pra cá. Mudou. Muita Não, coisa. mas eu digo assim: o cenário principal da moda é Paris ou é Nova York? Olha, é que Ou assim, é uma eu acho que disputa? em ambos os lugares, a moda ela ainda continua consistente, ela continua crescendo, evoluindo, porque o processo de marca X em lugar funciona mais que de outro. Uhum. O haute couture em Paris ele é muito mais deslumbrado, ele é muito mais glamuroso. Nova York são os fashionistas, no sentido um público mais fashion, no sentido de usar o dia a dia. As grandes marcas estão mais posicionadas em Nova York. O mercado de campanhas publicitárias em Nova York é maior. Então, assim, cada lugar você trabalha um nicho mais diferenciado. Você acaba trabalhando em todos eles com segmentos diferentes, né? Paris você trabalha muito essa coisa da passarela, muito desfiles, muita alta costura, ou até mesmo cosméticos. Mas Nova York você trabalha de tudo, né? Em Nova York você acaba pegando um pouco de tudo. Porque, vamos, sei lá, eu acho que talvez o que me parece, né, vendo televisão e tal, que Nova York me soa um pouco mais eclético no questão da Nova York moda. é mais mistificado, né? Ele tem um pouco de tudo, né? Nova É, York até você pelas consegue pessoas. viver com aquilo tudo que tem lá em Nova York. Os outros lugares também, mas assim, Paris, você vai, você vai ter um conceito mais de glamour, é uma coisa assim, o padrão lá, ele é funcional, hoje nem tanto, mas antigamente eles cobravam muito essa questão do padrão, de medidas, Aham. era muito questionável isso, né? Uma modelo, para ter as medidas X, para pegar um desfile, ela tinha que ter aquelas medidas, não podia ser acima daquilo, nem abaixo daquilo, muito abaixo daquilo. Então eles seguem muito esse padrão, né? Tanto é que Paris, para você fazer alta costura, você tem que seguir uma linha, tem que ter um padrão para se encaixar nesse conceito. Paris é uma exigência diferenciada, né? Sempre foi. Mas isso, o negócio das medidas e tudo mais, durante muito tempo, né, vendo de fora, a gente ouviu muitas críticas quanto a isso. Isso ainda continua muito rígido, mas ou não, hoje em dia, não O sei em mercado, o Paris, mercado né? mudou muito, né? O mercado mudou muito, o mercado evoluiu muito. Eu acho isso muito bacana, acho isso muito legal. Eu acho que é uma questão muito de opinião, né? Que assim, eu como pessoa eu tenho uma opinião, como estilista eu tenho outra opinião. Isso não quer Entendi. dizer que eu tenho dupla personalidade no sentido de decidir o que eu gosto, o que eu acho bonito. Quando a gente vê um desfile, a gente vê a história que eu entendo como pessoa hoje, desde que eu conheço o mundo da moda, a gente fala assim, para ser modelo tem que ser alta, magra, né? Uhum. E bonita. Seriam os três quesitos ali para ser modelo. Tanto que quando você vê uma menina magrinha e bonitinha, você fala, dá para ser modelo. Então, assim, cria-se um certo estereotipo para certos trabalhos, né? O cara muito forte, você fala, dá para ser segurança. Então, Ah, assim, as pessoas têm um estereotipo que a gente acaba memorizando e gravando aquilo. Olha, isso serve para aquilo, isso serve para aquilo. No mundo da moda, sempre foi muito tajado que as meninas tinham que ser magras, altas, enfim. Mas tem os seus tabus, né, que são quebrados, tem ali seus conceitos que se quebram. Hoje, por exemplo, uma menina que não é tão alta, ela pode ser modelo, se ela é bonita, ela tem um perfil diferente. Hoje tem as modelos mais comuns, uhum. hoje tem modelos plus size, hoje tem modelos curves. Então, assim, hoje o mercado está mais aberto porque o mercado ele se atentou que existe essa fatia. Existe hoje esse público que compra. Então tem a pessoa para ser vista, né? Então, assim, uma modelo mais cheinha. Como é que a modelo mais cheinha ficaria nessa roupa? Então, ele hoje tem essa modelo, né? Eu até falei pra vocês aqui um pouquinho antes no off, né, que eu trabalho com eventos e tal. O ano passado eu trabalhei no Fashion Week, São Ai, Paulo que Fashion legal. Week. E aí a gente viu muito isso. Essa, né, eu falei, não, Diversidade. essa diversidade de ter, né, a mais alta, a mais baixa, a gorda, a magra e tal. E aí e o pessoal tava falando justamente isso. Eu acho que era até um dos temas lá, né, da diversidade.
Mas aí eu falei, como eu não sou da área, eu não sei se isso é Essa uma coisa é específica ou eu. se realmente vem acontecendo. Tá acontecendo, aconteceu mais, agora tá acontecendo menos, porque o que que acontece? O problema, eu não sei se isso é um problema do Brasil ou se é um problema meu, tá? É o meu ponto de vista, já deixo aqui minha ressalva. Eh, Quando a gente fala modelo plus size, a gente está falando de modelos com característica de modelos, porém grande. Tá, Não é uma mulher comum grande. Então, no Brasil, eles colocaram muito mulheres comuns grande. entendi. E não era o que lá fora usa. Lá fora usa mulheres com padrões de modelo, para ela continuar sendo modelo de mulher, porém grande. Aham. O Brasil, eles avacalharam, seria a palavra que talvez eu usava no meu vocabulário, na minha expressão verbal, é, popularizou muito. Ah, é grande? Vamos colocar. Ah, não tem modelo grande, vamos colocar essa daqui, tá tudo bem. Mesmo que não fosse modelo, Não né. que não fosse modelo, mas não é um problema. Mas assim, para a gente entender o que é ser modelo e o que não é ser modelo. Porque senão todo mundo poderia ser médico, todo mundo poderia ser modelo, todo mundo, qualquer pessoa pode ser qualquer coisa. E acho que pode. Mas desde que ela tenha um aprendizado ou tenha uma evolução dentro daquela Sim. área, daquele Não, seguindo segmento. a mesma lógica, tipo que, por exemplo, a modelo tinha que ter a mulher magra. Magra. Não era qualquer Não magra, era qualquer magra. Exatamente. É entendeu? uma magra padrão. É uma magra Exatamente. padrão, Tinha da mesma medidas para ser coisa. magra. A Não plus era uma size não é magra qualquer 40. plus Naquela size. época não era magra 40, era uma magra 36, né? Uhum, Então, assim, hoje tá tudo muito misturado, que eu acho isso legal, mas eu acho que existem as controvérsias, né? Eu acho que existem controvérsias, o mercado está aberto para tudo e tem tudo. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que um desfile de plus size deveria ser somente plus size. entendi. Não ter magra, porque é uma marca plus size, ela está exibindo modelos que é plus size, mas tem magra. É o mesmo problema que tínhamos na época que só tinha magra e as plus size não se viam na roupa. Entendi. Então, assim, a plus size não adianta querer ver a magra, ela vai querer ver outra plus size. Mas isso também é um problema que acontece nas próprias plus size. Por exemplo, meu público que vai me procurar hoje, quando ele é plus size, ela não chega com a referência de uma outra plus size. Ela Entendi. chega com a referência de um modelo magra. E aí ela quer que se Porque, transforme. querendo ou não, o preconceito dessa questão de eu sou acima do peso, muitas das vezes não é um preconceito tabelado, não é um preconceito que existe um preço ali, ó, você paga tanto, eu pago tanto, o seu preço é esse em relação a ser gordo, o meu preço é esse em relação a ser magro. Não, não existe esse preço. Mas muitas das vezes é um preço que as pessoas se cobram. Eu estou acima do peso, mas eu gostaria de ser magra. Então, hoje eu me aceito cheinha, mais gordinha, porque eu não consigo emagrecer, mas eu vou continuar lutando para ser magra. Então, assim, as pessoas erguem um pouquinho a bandeira de eu sou plus size, mas ela talvez, no fundo, ela não gostaria de ser plus size. Porque ela Entendi. quer estar abaixo do peso do que ela já é. Né? Todo mundo hoje você vê que busca essa questão do emagrecer. É comum a mulher falar, é comum as mulheres falar, eu vou perder 2 quilinhos, para Uhum. eu ficar na minha medida certa, eu quero perder 5 quilos, 10 quilos a mais, 5 quilos a mais. Mas você nunca vê uma mulher que está acima do peso falar assim, para ficar no meu peso legal, quero engordar mais 5 quilos. É, Porque na isso época da não magreza, acontece. quanto mais magras elas queriam estar. Mas hoje que essa coisa da beleza, a mulher mais cheinha, a mulher com mais curvas, está em alta, você não vê nenhuma delas falar, eu quero ganhar mais curvas. Eu quero colocar mais, eu quero engordar mais um pouco. Você não vê. Então, assim, eu não sei se isso é uma aceitação 100% da própria pessoa. Eu não vejo isso. Eu nunca ouvi ninguém verbalizar. Nossa, eu tô com 85 quilos e eu quero. O homem, você escuta porque ele ganha músculo, mas a mulher você nunca escutou. Tô com 85, quer ganhar mais 5 quilos. Mas você escuta a de 45, a de 55 falar que quer perder 5. Entendi. Então é uma controvérsia ainda, existe. Mas é uma coisa que ainda está confuso para todo mundo e está todo mundo tentando entender. Eu também estou tentando entender. A própria pessoa, às vezes, em muitos casos, também está tentando se entender aonde que ela se encaixa. Eu sou curva, eu sou plus size, eu sou magra. O que é que eu sou? Né? Então, assim, hoje o que todos estão querendo fazer é desmistificar essa história e não colocar um rótulo. Tirar esse rótulo e todo mundo pode ser tudo. Maravilhoso. Né? É, não, isso que você falou no final é realmente assim, eu acho que as próprias pessoas ainda não estão Não conseguindo. estão. Se aceitar, E né? assim, e Se aí às vezes aceitar. vem o papo de aceitação, que aí a gente Que é vê só que papo furado. aceitação, será que é? Mas é o que você falou, né? Ah, Por por trás exemplo, a eu pessoa. geralmente quando eu vou tirar as medidas de uma mulher, que ela, o casamento é daqui a 1 ano. Ai, você vai tirar as medidas agora, mas eu vou emagrecer 5 quilos. Ah, a gente tira hoje, a gente confere daqui a tantos meses na sua primeira prova se você emagreceu ou não. Mas assim, elas nunca chegam e falam assim, não, pode tirar hoje não, porque eu vou engordar 5 quilos. Ninguém chega para falar isso. Aham, Então, às vezes não é um preconceito com quem é sobrepeso. sim, Às vezes é uma aceitação. Eu não quero estar sobrepeso, eu não gosto de estar sobrepeso. E tá tudo bem. O fato de você não gostar não quer dizer que você tem preconceito. O fato de você não querer estar com 5 quilos a mais
Não quer dizer que você gosta ou se ama estar acima do peso, entendeu? E nem é Entendi, ruim, nem é bom e nem é ruim. É um posicionamento de cada um, entendi. né? Faz total sentido. E aí, a gente, né, já tá falando um pouquinho aí da parte da sua como, né, tendo a sua empresa e tudo mais, mas em que momento você decidiu, é, você foi modelo até que momento e por que que você decidiu parar? Ou se já era É, a longevidade na da carreira verdade, acho que assim, mesmo? nunca houve um momento de eu quero começar e nunca houve um momento eu vou parar. Eu acho que tem coisas que elas vão acontecendo naturalmente. Então, assim, é, eu lembro que eu tava num desfile em Milão e eu olhei os bastidores e eu me vi naquilo. Eu olhava para aquilo e falei assim, gente, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero estar fazendo no meu futuro. Mas aquilo ficou armazenado e por muitos anos ainda continuei trabalhando. Então, assim, eu fui amadurecendo tudo isso. Então, assim, quando eu comecei a procurar a faculdade, do que eu ia fazer, com o que eu ia trabalhar, eu acabei escolhendo e optando por fazer arquitetura, e que era uma coisa que estava muito ligado ali a tendências, a coisas novas, a criação, a fazer projetos, criar coisas, né? Que já estava dentro de mim essa coisa da Eu, criação. ignorante, ia falar que não tinha nada a ver, mas agora faz sentido. Tem, porque na arquitetura você cria, né? Você cria um projeto, você também coloca beleza nesse projeto, você Entendi. coloca vida, você coloca cores, você dá alma àquilo. E costurar e fazer roupa também é isso. Você coloca alma naquilo que você faz. Na verdade, hoje você pode colocar alma em tudo que você faz. Você está aqui hoje Sim. me entrevistando e você está colocando a tua alma para me entrevistar. E eu estou colocando a minha alma para responder sobre o meu trabalho. Eu acho que a Aham. gente pode colocar alma e dar vida a tudo que a gente acha que merece ter vida, né? Eu acho que isso é muito importante, porque tem muita gente que trabalha pelo dinheiro. Eu Uhum. trabalho pelo dinheiro, mas eu trabalho também pelo prazer. E quando você trabalha pelo prazer, o dinheiro é consecutivo. Ele vem de uma forma muito melhor do que só pela satisfação de pagar Sou as contas, totalmente né? Hoje eu de sou feliz em acordo com saber que eu isso. pago as contas e acabou o dinheiro, já paguei as contas com tudo que eu ganhei, mas eu estou pronto para recomeçar no dia seguinte, no mês seguinte, porque eu sei que o mês vai ser melhor do que o mês passado, porque eu estou tão feliz quanto, Não, né? isso aí, eu falo isso diariamente, né? O pessoal fala, se fosse pra questão de dinheiro, eu tava fazendo outra coisa. Porque já surgiram outras oportunidades. Ah, pelo dinheiro, beleza, vamos Mas lá, quando pô. você consegue somar, É é isso. muito melhor. É Não, muito e melhor. assim, e o trabalho é algo que você vai passar a maior parte do seu tempo fazendo. Sim, Então, se sim. você for pensar só no dinheiro, cara, Eu falo que eu acho que hoje essa conta não a gente bate. passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, fazendo coisas que a gente gosta, que a gente ama, pelo menos no meu caso. Eu amo fazer o que eu faço, eu tenho satisfação. Sabe aquela pessoa que dorme e fica ansioso para trabalhar no dia seguinte? Aham. Eu sou essa pessoa. Não é papo furado, não. É Não, uma e coisa aí, assim, minha e mesmo. até pro pessoal de casa que fala, mas ninguém tem isso. Se você não tem isso, é porque você não trabalha com o Você que não tá você certo ainda gosta. do que você faz, É isso. né? Pessoal, mas ninguém tem isso. Não, E tem não é, e sim. não é lolota, não é Não, é. porque assim, eu acho que eu sou muito transparente no que eu penso para falar e não falaria eu amo fazer isso sem amar. Eu ia falar assim, gente, eu faço pelo dinheiro. E todo mundo saberia que eu ia fazer pelo dinheiro. Uhum. Mas eu acho que é uma coisa que está dentro de mim. Eu realmente amo o que eu faço. Então, assim, criar, escutar a cliente, ouvir, esboçar, poder dar uma ideia diferente para ela, talvez do inicial dela, e pegar o inicial que ela teve ali e misturar com minhas ideias. Eu acho que isso faz uma soma. Isso faz um trabalho tão maravilhoso. Eu me sinto privilegiado, porque, assim, em 99% dos casos, são pessoas que nunca me viram, não me conhecem. E elas delegam a confiança dela ao confidencializar os seus segredos. Porque, assim, uma noiva, quando tá para casar, a maior parte do casamento ela conta para qualquer pessoa. Aham. Mas sobre o vestido ela não conta. Então, Justo. quando ela chega, ela me conta sobre o vestido dela, ela delegou em 15 minutos a maior confiança dela, que talvez nem as grandes amigas sabem, E né? normalmente elas vêm com a ideia pronta? Ou Olha, hoje o que porque com a acontece? internet eu imagino que deva chegar várias É, coisas. Eu quero isso hoje, aqui. hoje eu falo que a internet ela é um positivo e um negativo, né? Aham. A internet também me perturba. É, não, eu A imagino. internet me perturba porque, assim, o que que acontece? Ela pega o casamento da Kate, ela acha lindo, então ela pega 5.724 referências daquele casamento de princesa, Sim. mas ela viu um casamento na praia de uma menina que é extremamente despojada e ela achou lindo, que ela pegou 7.000 referências. Então, assim, do casamento da princesa ela tem 5.770, mas da outra, que é totalmente despojada, tem 7.000. Então, assim, Chega e fala assim: se vira aí. eu te pergunto, em quem você se identifica? Na princesa ou na mulher despojada? Aí ela me responde: no dia a dia eu sou despojada, mas no meu casamento eu quero ser a princesa. Mas eu quero ter um pouco do meu dia a dia. Então, assim, eu tenho que balançar. Eu tenho que criar um caminho entre a princesa e a menina despojada. E aí vai se transformar na identidade dela. Porque aí Entendi. eu acabo, de uma certa forma, tirando a princesa dela, tirando a despojada e trazendo a mulher que ela é.
E eu faço perguntas para ela. Então, eu pergunto, por exemplo, tá, no seu dia a dia, você usa decote? Não, eu não uso decote, mas no dia do meu casamento eu quero decote. Então você já sabe que ela não vai usar decote, porque assim, ela não usa decote. Quando eu Entendi. colocar o decote no vestido dela, ela vai se incomodar, ela vai estranhar de uma certa forma. Então eu começo a fazer uma leitura, porque aí você acaba fazendo um trabalho inusitado, porque cada mulher ela te traz uma ideia diferente. Cada cliente, embora algumas pessoas falem assim, ah, noiva é tudo igual. Eu não acho que é tudo igual. Cada uma me dá um problema diferente, cada uma me dá uma solução diferente, cada uma me traz uma ideia diferente, cada uma tem uma forma de se expressar. E essas formas, esses longos diretrizes que elas me dão, fazem com que eu me torne um profissional cada dia mais eficaz, um profissional cada dia com mais profundidade naquilo e sobre aquilo que eu estou fazendo. Entendi. Não, porque imagina a complexidade de tudo, né? Porque ah, é mais casamento. Você faz outras Eu peças faço também? tudo. Pô. Hoje a gente é um dos poucos ateliês que somos um combo completo, né? A gente trabalha tanto no masculino na parte de alfaiataria, trabalhamos uma coisa que é uma coisa que é um setor que pouca gente conhece, só quem faz sabe, que são festas de 15 anos, que é uma coisa muito forte no Brasil ainda, muito forte. Eu acho que talvez a gente perca para o México, que é um país que lidera essa questão de 15 anos, mas é uma coisa muito forte. Nós somos líderes nesse segmento de festa de 15 anos. E também fazemos muito casamento e formatura. E, consecutivamente, dos casamentos e das formaturas e das festas de 15 anos, os próprios convidados que vão procurar roupa para ir nesses eventos. Aham. Então, o nosso link hoje, nosso forte, nosso peso, vem dessa soma, Não, que é muita coisa que é já, muita né? coisa. Eu É uma lembro, fatia muito poderosa. eu lembro na época de 15 anos, cara, você tinha a época, você ia assim, no mês, 4 festas, né? Todo mundo fazendo. E aí você tinha lá a menina fazendo e mais Isso, mais 15, 15 que ia mais 15 dançar, que vão mas talvez dançar. pudesse futuramente fazer também festa de 15 anos. É, não, loucura, loucura. E aí, assim, só pra gente botar na linha do tempo nossa, você, no momento que você decidiu, não, eu quero empreender, qual foi o passo que você deu? Que Era conta? mais ou menos o ano de 2000, foi da virada do milênio, de 99 para 2000, foi um ano muito positivo para mim, do meu Aham. trabalho. Eu ainda não conhecia São Paulo profundamente, eu não tinha ainda uma visibilidade do que era a cidade de São Paulo, porque eu nunca tinha morado muito tempo em São Paulo, eu nunca tinha ficado na cidade por muito tempo. Então, São Paulo para mim não era uma prioridade. Eu acreditava que eu ia voltar a morar em Salvador. Aham. Então, assim, que o meu trabalho ali lá fora já estava acontecendo e quando acabasse, eu ia voltar para Salvador. Então, assim, isso quando eu estava lá ainda, né, pensando que São Paulo não seria uma opção de vida de moradia. Aham. Só que depois eu comecei a ver que o Charles, que foi, não era o mesmo que estava voltando, né? Eu já não era mais aquela criança, aquele adolescente pacato, eu já não era mais aquele rapazinho pacato que não Uhum. conhecia nada, que não tinha informação. Ali eu já tinha uma bagagem muito aprimorada, eu tinha um conceito de vida muito diferenciado dos meus amigos, das pessoas que eu deixei lá em Salvador. Então, aquelas pessoas que eu deixei lá atrás não falavam mais a mesma linguagem de vida que eu tinha, não era mais o mesmo know-how. Sim. E eu precisava estar numa cidade onde tivesse uma capacidade muito parecida com a que eu tive, né? Que era lá fora. Então eu falei assim: não, eu não consigo mais morar em Salvador, o que é que eu faço? Mas será que eu vou morar em São Paulo? Eu falei assim: para morar em São Paulo, eu vou fazer o quê? Então, como eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria muito trabalhar nos bastidores, que eu queria muito fazer aquilo que eu não fazia morando lá, eu ia fazer em São Paulo, estando morando aqui. Então, foi aí que nasceu essa coisa do desejo de montar um ateliê. Uhum. E tudo começou ali, né? Na virada do milênio, na virada do ano de 2000. Mas ainda estava trabalhando, continuei trabalhando como modelo e fiquei os 2 anos ainda, até 2002. E em 2002 foi onde tudo começou. E aí, qual foi o passo? Já conhecia pessoas Aí aquela coisa, eu ou já você tinha, eu já começou tinha do de uma certa, zero? eu já tinha de uma certa forma uma abrigagem, né? Ali onde as Tá, pessoas poderiam me abrigar, boa. um certo planejamento oculto, né? Eu conhecia pessoas que me deram referências, que me deram ideias, ó, faz assim, faz assado. E ali eu fui montando, montei o primeiro ateliê, que para mim foi uma conquista muito primordial, foi uma coisa muito incrível, né, aos 22 anos já está montando algo com a minha cara, montando alguma coisa que tem a ver comigo, que tem um pouco da minha veia, da minha essência, que vai ter um pouco de mim. E ali foi quando começou tudo, e ali eu fui evoluindo, eu fui aprimorando, lógico, com muitos erros e com muitos acertos. Eu falo que errar, ele não é de todo o mal. Errar também é bom. Sim. Errar faz com que a gente descubra que aquele caminho que a gente trilhou não é o melhor, né? Que dali para frente, a partir daquele erro, você vai trilhar um outro caminho porque você bateu na porta errada e aquela porta não vai abrir para você. Sim.
né? Então vamos voltar ao caminho inverso, vamos voltar de novo e seguir em frente para a próxima porta. E fui batendo em portas e as coisas foram acontecendo. Entendi. Então já faz um tempo, a gente tá É que falando isso de... tudo é resumidamente, Não, né? claro, imagino. E aí a gente tá falando de E 2020, já, e 2002. 2002 até agora 2024, Isso, com 22 anos. 20 e pouco. E sempre foi o mesmo ateliê ou mudou de Mudou de nome? nome. Na verdade, O o nome ateliê agora é é Victoria. 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 Na verdade, a Vitória foi uma fusão entre eu e as minhas sócias, que a gente trabalhávamos com o mesmo segmento, e algumas coisas no decorrer dessa história aconteceram que fizeram com que a gente acabasse se encontrando, Entendi. e hoje estamos juntos. Então cada um tinha uma... Começamos separadamente e hoje estamos juntos. É que o destino já tinha que nos unir, né? É lógico. É, como é que é? Como é que a Sandy falava na novela? Nada é coincidência, tudo tá escrito. Né? Escrito. Como era o nome daquela Escrito nas novela? estrelas, É, né? escrito nas estrelas. Nada é Tá escrito nas coincidência, tudo tá estrelas. escrito. Maravilhoso. E aí, hoje, você, né, você falou desse segmento que você faz, né, de casamento, festa de 15 Esses anos 15 e tudo anos, mais. formatura. Relacionado à passarela, você não faz mais nada. Então, relacionar a Já passarela não cansou. mais. Não é, acho que não é cansou. Eu acho que na vida a gente vai entendendo que, assim, quando criança eu ajo como criança, como adolescente ajo como adolescente. Na fase adulta eu tenho que entender que eu preciso ganhar dinheiro e Justo. fazer a coisa acontecer. Não que como modelo eu não tivesse ganhado dinheiro, mas assim, eu sabia que como modelo, pelo menos naquela época, a gente tinha uma data e era o fim, né? Tínhamos conhecimento que o modelo tinha que ser jovem, que o Aham. modelo tinha que estar disponível para aquilo ali o tempo todo. E eu não queria mais viver naquela dependência. Eu não queria se tornar uma pessoa que viveu uma história e parou a história e acabou tudo. Aham. Né? Eu queria dar continuidade. E se eu quisesse dar continuidade, eu também tinha que começar cedo fazendo a segunda coisa. Entendi. Então eu queria começar como estilista cedo para ter uma longa história, jovem também. Então eu não queria ficar naquela coisa assim, eu vou continuar como modelo e a hora que realmente alguém falar assim, você não trabalha mais porque tá velho, aí eu vou procurar outra coisa. Não, eu decidi Antecipar o ainda processo. antecipar as coisas justamente para poder vivenciar esse combo junto, né? Então, Perfeito. na época eu cheguei a fazer algumas coisas juntos ainda, mas depois eu fui vendo que para mim o interessante era seguir como estilista. Então eu dei continuidade como Mas eu estilista. digo como estilista para modelo de passarela. Você não faz mais nada. Não. Mas faria? Tem Ah, algum... se pintasse sim, se fosse interessante, sim, Eu não faria. tô perguntando aleatoriamente. Eu não sei o quanto isso dá de retorno, o quanto isso dá de Faria, business. assim, até faria porque hoje tá em alta trazer de volta, né, Não, as beleza, pessoas mais velhas, pessoas mais maduras, modelos do passado, presente hoje, inclusive nos desfiles que teve agora em Paris, eles fizeram uma relevância muito grande com os modelos mais velhos, mais antigos, que eu acho isso maravilhoso, e não deixa essas pessoas na linha do esquecimento, porque afinal de contas, se tudo que os jovens estão vivendo hoje foram derivado de quem fez isso no passado. Eu falo que todo mundo tem uma tabelinha a cumprir e eu cumpri a minha, essas pessoas cumpriram a dela, mas isso não quer dizer que hoje eu não possa fazer, que amanhã eu não possa fazer. A gente está aberto a tudo, né? Tudo pode Entendi. acontecer. Não, eu Pode perguntei porque, acontecer. assim, né, às vezes tem gente que trabalha tanto tempo numa área que fala assim, eu não quero mais ouvir falar de passarela. Não, Não, tipo, não, assim, é que o caminho uma andou coisa que pra eu sou lá muito mesmo. grato, eu falo para todo mundo com quem eu converso sobre esse assunto, eu sou muito grato a tudo que eu conquistei fazendo o trabalho como modelo e aonde eu cheguei. Eu devo tudo a isso, de verdade, tudo a isso. Todo o conhecimento da moda que eu tenho veio dessa bagagem, veio dessa história. E isso me fez ser quem eu sou hoje. Eu diria mais, se alguém me perguntasse hoje, se você tivesse que fazer um pedido e voltar num tempo, você voltaria a trabalhar como modelo e fazer tudo que você fez? Eu responderia que não. Mas isso não quer dizer que eu não sou grato ou que eu não amei fazer aquilo. Eu mudaria o sentido da história, porque assim, uma das coisas que eu sinto muito falta, foi ter vivido mais tempo com a minha família. E isso me afastou um pouco da minha família, porque não que eu não quisesse estar presente com a família, era o tempo que era muito pouco, né? Eu Sim, morava em outro país, então minha família morava em Salvador, então assim, a distância impedia de que nós estivéssemos mais tempo juntos, ou o tempo que a gente estava junto era muito pouco, era menos tempo do que o que eu realmente precisava estar passando com ele. Então acho que por esse lado eu teria aproveitado mais essa união da família, dos meus irmãos, dos meus tios, dos meus primos, enfim, da família, sabe aquela coisa da família? aham, claro. Que eu acabei sentindo falta, mas eu acabei jogando essa falta no amor com os amigos, nos relacionamentos, com pessoas, no meu trabalho. Eu digo hoje, se eu tivesse a oportunidade de viver novamente, eu viveria diferente. Mas eu não digo que foi ruim, foi incrível. Maravilhoso. Sou E, grato. não, assim, isso tem muito a ver, no final eu sempre faço umas perguntas aleatórias, Perfeito. e eu tava abrindo elas aqui, e a primeira pergunta que tá aqui, ó, é: se você pudesse viver em qualquer época da história, qual você escolheria e por quê? Aí eu não sei se você, né, normalmente essa pergunta ela é direcionada a eras, né? Tipo, Tá. eu quero
Mas, sei lá, talvez falando em Eu diria que, assim, eu acho que tudo que é novo, tudo que te traz uma possibilidade de mudança, ela te eleva a um sentido emocional muito forte, que mexe muito com você. No dia que eu descobri que eu ia morar em Nova York, aquela sensação foi, assim, tipo, acho que foi o primeiro orgasmo da minha vida. imagino. Porque eu estava saindo de uma cidade muito. Salvador não é pacato, mas em relação a Nova York, Salvador se torna uma cidade pacata. Aham. Então aquilo para mim foi uma coisa assim muito uau, né? Eu consegui, né? Mas quando eu cheguei em Nova York, que eu vi que Nova York era uma cidade furacão, eu descobri que não era tão incrível quanto eu achei que seria no meu pensamento. Eu tenho isso com alguns lugares. Quando, tipo, é que assim, as pessoas. E eu acho que Estados Unidos em geral, mas outros países, que nem outro dia, eu estava vendo alguns dados, que Paris é o lugar mais visitado do mundo, né? Sim, a cidade mais visitada do mundo é Paris, É mais Paris. turística. Cara, mas eles se vendem muito bem. Se vende muito bem. E Paris é uma cidade que é encantadora. A gente, eu não sei se você tá no meu release disso, mas assim, eu falo sempre, Paris é a minha cidade favorita no mundo. E olha que eu já rodei, já viajei bastante, mas Paris, ninguém consegue tirar o que eu vi em Paris, ninguém consegue tirar o que eu vivi em Paris. E olha que eu vivi situações de A a Z em Paris. Aham. E para mim foi a cidade assim que mais me acolheu, mais me acolheu. Mas você diz no sentido de das suas vivências, ou você acha que a própria cidade tem uma mística? É como eu te falei, Paris é uma cidade que você ama ou você odeia. Eu conheço muita gente que vem falar para mim, fala assim, Paris fede, Paris é nojento, Paris não é bonito, os franceses são frios, lá, 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 lá. É ponto de vista, porque assim, se eu chego numa cidade, eu perdi meu ônibus, perdi meu trem, no É, você vai primeiro odiar a dia eu já cidade. começo a pegar ranço da cidade. Aí Aham. eu chego na cidade, saio para jantar, o garçom coloca a comida na mesa, tá fria, o garçom demora para me atender. Então eu vou começar a colocar obstáculo de Sim, imaginar aquela cidade de uma outra forma da que me falaram. sim. Nossa, cadê o lado seletivo da cidade? Cadê o lado promissor da cidade? Cadê o lado turístico? Cadê? Não tem. Então, assim, você começa a colocar tudo que as pessoas te falaram de bom aqui e você começa a viver tudo de ruim aqui embaixo. Então, assim, você não tem como comparar o que você está vivendo com o que falaram. Então, acho que é interessante de você conhecer países é não estudar muito sobre ele Justo. por pergunta, porque as perguntas que você vai fazer para pessoas que foram. E a experiência daquela pessoa é totalmente diferente da que você vai ter. Perfeito. Então, isso vai fazer com que você tenha um parâmetro totalmente diferente. Então, assim, cidades é para ser vivida. Você vai viver sozinho uma experiência que talvez você viajando com 10 pessoas, cada um vai ter uma experiência diferente. E para mim, ela foi absurda. Paris foi incrível, ao contrário de Nova York. Você não curtiu Nova York? Eu acho que eu vou para Nova York, até hoje eu vou para Nova York, eu sinto um medo em Nova York. Mas não é um medo de assalto, não é um medo de segurança. É um medo, porque o mesmo medo que eu tive de atentado em Nova York, na época, eu tive também em Uhum. Paris. Eu tive em Israel também. Então, assim, é o medo da cidade, o que a cidade me ofertou naquela época. O medo que eu, Charles, adolescente, tive naquela cidade, de viver naquela cidade. Porque, Entendi. assim, eu fui morar em Nova York com 16 anos, mas eu tinha que trabalhar com um adulto de 40. Aham. Então, eu tive que amadurecer sem saber que estava amadurecendo. Eu já era quarentão com Uhum. 16 anos morando em Nova York. Porque eu tinha que ganhar o suficiente para sustentar minha família, né? Entendi. Então, é tudo Exato. diferente. Né? Era uma outra vibe, era um outro momento, era uma outra história. Não, isso que você falou faz muito sentido da experiência das outras pessoas. Eu nunca fui pra França, mas eu tenho alguns amigos. Quando eu fiz intercâmbio, eu fiz Você tem amizade que com ir, o que é pessoal maravilhoso. de lá. E aí, é até uma piada entre eles. É, um dos meninos que eu conheço, ele é de Lille, se eu não me engano, Lili. e a menina, ela é de Paris. E aí a gente brincando, né? Porque eram várias pessoas de vários países, e a brincadeira entre eles é que o pessoal da França, não é que eles são antipáticos, eles falam que é só o pessoal de Paris. É que assim, em Paris, tem muita gente que se diz parisiense, mas na verdade não é parisiense. Então, assim, sabe aquela coisa do ego? Aham. Por exemplo, eu nasci em Salvador, né? Sou solteiro Tá. paulitano, mas hoje eu tô em São Paulo solteiro, sou solteiro paulistano, né? Entendi, justo. Então, eu me acho um nativo de São Paulo. Eu falo de São Paulo como cidade, foi essa cidade que eu nasci. Porque eu tenho muito mais bagagem hoje morando em São Paulo do que eu tive morando em Salvador. Então, assim, essa pessoa que eu sou hoje, eu não sou um nativo. Eu sou nativo morando aqui, mas eu não sou uma pessoa que nasci na cidade. Então, as pessoas que vão falar da cidade ou que mostram essa arrogância para as outras pessoas que chegam como turista, vê aquela pessoa que é de outro lugar morando em Paris, Aham. né? É como em Nova York. Nova York mesmo, Entendi. Nova York tem muito pouca gente, né? Londres mesmo, você chega em Londres, você tem muito pouco londrino morando em Londres em si. Muita gente é de fora. É muita mistura, né? São as cidades principais, as capitais do mundo, onde tem pessoas de tudo quanto é lugar do mundo.
Então você não sabe se a reação negativa que você teve foi realmente de um parisiense ou de uma pessoa que mora em Paris, que é de outro lugar, de outra cidade ou também de outro estado. Ah, isso é relativo, né? Que nem o pessoal fala, tipo, de argentino. Os amigos que eu Meu, tenho adoro argentino, argentino. eu gosto de todos Eu eles. particularmente, eu tive muita sorte aos lugares que eu fui, porque as experiências negativas, eu tive experiência negativa por outras razões, eu nunca tive experiência negativa de viagem, embora eu já tive viagens conturbadas, mas eu sei que a conturbação que aconteceu por outros episódios, por outras histórias, aviões que eu perdi, fui parar em portões de voos Aí diferentes, você vai porque o despejar tempo na. era muito curto. Pra você ter noção, quando eu estava em Paris, às vezes, trabalho para outro trabalho, que eu tinha que viajar de uma cidade para outra, a gente tinha que ir de moto, porque se fosse de carro, eu não conseguia chegar a tempo no aeroporto para pegar um voo e chegar no meu destino posterior. Então, assim, eu tinha que ir de moto. De moto era a única forma que eu tinha de driblar o trânsito, Sim. né? Então, era outras situações. É o que eu falo, é ponto de vista, né? Eu não me incomodo com o ponto de vista das pessoas e acho que as pessoas também não podem se incomodar com o meu ponto de vista, Justo. porque quem viveu aquilo, quem vivenciou fui eu. E eu também não posso dizer que para você foi bom, porque isso não foi bom para você. Você teve uma experiência ruim. É, Alguma coisa te não dá para afetou. despejar Não suas dá, experiências não na dá. cidade, E né? nem emoções, né? Exato, e transformar aquilo na melhor ou na pior coisa do mundo. Boa. Vamos fazer umas perguntas aleatórias? Vamos lá. Eu já perguntei da época, né? E você Uhum. citou aí a época que você foi para Nova York. Em outra era, não. Não tenho nenhuma vontade de, tipo. Morar em Nova Não, York? não, eu digo em outra era, tipo, sei lá, anos 70. Tem alguma pira disso? Não, Alguma não, vontade? não. Eu Tem? acho que Nova York foi mais interessante nos anos anteriores mesmo. Eu acho. Tá. Depois que o pessoal ficou pilhado por ter Rockaholic. É, lá é essa loucura, né, hoje em dia. Boa. Agora fiquei curioso, assim, porque eu achei que você ia falar alguma coisa referente. Outro dia uma menina veio aqui e ela falou. Você lembra que anos, sei lá, acho que anos 20 alguma coisa, por conta do espartilho. Ela falou, eu gosto de usar espartilho e, sei lá, falei anos. Tem alguma época de moda que você acha que é meio, sei lá, você gosta Eu mais do que a particularmente, eu atual? acho que como eu vivi os anos 2000 muito intenso, essa questão da moda, conceito, glamour, eu acho que tudo que eu vivi no meu padrão de vida, nos anos de vida que eu tenho, eu acho que os anos 2000 foi o melhor ano para quem viveu a moda e trabalhou como eu trabalhei. Os desfiles eram mais glamurosos, as modelos eram mais relacionadas. É, a gente olhava para a modelo, a gente admirava aquela modelo, a gente olhava para ela e falava, nossa, que mulher linda, que mulher talentosa, que mulher linda, ela arrasa na foto, ela arrasa no vídeo, ela arrasa na passarela. Hoje a gente não tem muito mais em quem a gente foca, porque hoje a gente vê as modelos, a gente não se interessa nem para saber quem é o nome delas. Aham. Antigamente, as modelos eram ídolos, né? Então a gente olhava e falava assim, nossa, ela eu quero ver. Os estilistas na época que faziam os desfiles, eram os desfiles tão glamourosos que você sabia tudo sobre a vida daquele desfile, daquele estilista, sobre a história que ele está contando, o tema que ele utilizou. Hoje os desfiles estão acontecendo tão. Hoje em dia, com essa busca pelo conceito viral, Uhum. as pessoas estão criando coisas muito surreais que não estimulam você a querer entender o porquê que eles criaram aquilo. Nada contra meus colegas estilistas, mas assim, tem muito estilista que às vezes pira na hora de criar alguma coisa, porque ele não quer mais criar uma alta costura, ele quer criar um momento que ele precisa engajar, ele Entendi. precisa mostrar que aquele momento é o momento dele. Então tem que ter torta na cara, tem que ter gente ameaçando a outra, tem que ter a rasgação de roupa, tem que ter uma roupa que levanta e a modelo fica nua, tem que ter a espuma que cai do teto e a modelo vira emborrachada, a roupa que não é roupa, mas é um futurismo. Então, assim, eu acho que o futuro é isso, o futuro é tudo isso, mas eu sinto falta das épocas em que a gente ia a um desfile e ver roupa. Entendi. Eu sinto falta da época que a gente sentava para assistir um desfile e nós assistíamos modelos desfilando roupa. Hoje eu não vejo isso. Hoje eu vou em festas, vamos lá, exemplo, festas mais conceituais, bailes que a gente vai, festas mais fechadas. Eu vejo as mulheres hoje, elas não estão preocupadas em estar bonitas. Elas querem ser viral. Hoje, com essa onda que todo mundo quer ser blogueira, todo mundo pode ser blogueira, todo mundo é blogueira, todo mundo hoje faz tudo para criar o clique perfeito e encontrar a foto que vai virar na internet, né? Entendi. Fulana aparece mostrando a bunda. Fulana mostra a virilha em tal look. Fulana mostra Então, assim, elas estão preocupadas com isso, né? E eu vejo que hoje, até mesmo muitos stylists, eles também não estão preocupando em se o nome dele ele vai ser positivo ou vai ser negativo. Ele joga a roupa no corpo dela e sai correndo, né? Vamos ver o que Entendi. acontece. Mas é o pensamento e também respeito que é o momento de todo mundo.
todo mundo tem o direito de escolher o seu momento e fazer alguma coisa que dê certo. Vamos jogar fogo no parquinho, vamos ver se o parquinho pega fogo. Se a grama estiver seca, pegou fogo. Se não tiver, a gente espera secar para poder jogar fogo de novo. Então, eu sou muito ao avesso de tudo isso. Mas é o meu ponto de vista. Foi a forma que eu aprendi. Sim, sim. Foi a forma que eu Outra enxergo visão, o né? meu universo da moda. Né? É uma outra visão. Porque eu gosto do glamour, eu gosto do chique, eu gosto daquela mulher que se veste para ir num evento bonita, a mulher que se produz para estar bonita, para ela mesmo, né? Hoje em dia as mulheres se vestem para o viral, ela não se veste mais nem para outra mulher, como se dizia Aham. antes. Mas elas não estão mais preocupadas em estar elegante, em ser uma mulher fina. De manhã ela é uma doutora, à noite ela é, entendeu? De manhã ela é a menina que está casada e tem 2 filhos, à noite ela é o viral da noite, é a mulher que viralizou. Então elas não estão mais preocupadas com o conceito da imagem bonita perante a sociedade. Né? Se é que hoje tem muita gente que se preocupa com o que a sociedade vai pensar. É muito relativo isso hoje. Né? Sim, sim. Mas eu ainda procuro fazer uma moda com conceito de altura. Eu ainda procuro trazer de volta esse conceito do que eu gosto, do que eu acho bonito. Uma roupa bem cortada, uma roupa com caimento bacana, uma roupa que tem um decote, que deixa a mulher sensual, mas não precisa estar sexy. Hoje, a mulher ela quer estar sexy 24 horas, ela quer dormir sexy e acordar sexy, né? Então, eu acho que isso é um pouco doentio. Às vezes pode parecer doentio, porque acaba sendo uma obsessão com ela mesma. Ela não E às compete vezes mais com nem é ninguém, ela compete saudável, com né? ela mesma. Ela se olha no espelho e ela fala: eu quero estar mais bonita de hoje para amanhã. Então, vou fazer um procedimento, vou mudar isso. Ela vai lá e ela faz. E aí, quando aquele procedimento está errado, ela precisa corrigir aquele procedimento. Então, ela vai lá e faz outro procedimento, corrige aquele procedimento. Pronto. Então, hoje a mulher ela não quer ser bonita como ela nasceu, ela quer ser bonita da forma que ela se acha que deve ser, entendeu? Entendi. Eu quero ser a mulher que tem bocão, então eu vou lá e coloco bocão. Quero ser a mulher que é loira platinada, ela vai lá e coloca o cabelo. As possibilidades hoje fizeram com que as pessoas possam ser quem elas querem. E isso é bom, por um lado, porque o poder de compra, o poder de ter as coisas é bom, funciona, mas também acaba atrapalhando a cabeça das Não, e é até pessoas, né? perigoso, né? A gente vê um monte de caso aí da pessoa fazendo coisa que não precisava fazer e depois dá problema. Enfim, aí você fala, por que que fez? Ah, porque não tinha nem por que ter feito, né? Mas fica a dica aí pra galera. Vamos ver aqui, ó. Tenho várias perguntas e aí eu fico vendo o que que se encaixa Perfeito, com vamos lá, cada, entendeu? pode fazer todas. Boa. Não, tem. Vamos ver umas legais aqui, ó. Algo que você gostaria de ter aprendido que até hoje não aprendeu. Ser mais paciente. Outro dia eu achei que ele ia responder igual o cara respondeu outro dia. Aprender a nadar. Outro dia teve um que respondeu que aprender a Sabe nadar. por que eu não falaria nadar? Porque assim, Não te faz falta. hoje já não faz sentido pra mim, né? Eu falei sempre que o meu medo, eu prefiro morrer queimado do que morrer afogado. Porque eu sei que eu vou morrer afogado, Tô porque eu não pens- vou aprender a nadar. Porque o medo que eu tenho de nadar é tão grande que que não você me não quer deixa aprender. permitir aprender a nadar. Entendi. Então, assim, Minha mãe é assim, ela não entra na água. eu vou tentar sair do fogo. Porque ainda queimado eu consigo correr, mas nadar não dá pra correr na água. Eu fiz Mas eu uma. acho que é ser paciente. Eu sou Boa. uma pessoa, não que eu não tenha paciência, eu sou muito tolerável à minha própria paciência. E eu sei que é um defeito que eu tenho, e eu tento administrar isso de uma forma melhor possível. E em alguns casos eu transmito isso de cara, em alguns casos eu absorvo e eu desenvolvo de doses homeopáticas, assim, a minha paciência. Tá? Justo. Eu, te- eu falo esse negócio de água. Uma vez numa viagem, quando eu fui pra Havaí, eu mergulhei com um negócio de mergulhar com tubarões. Aham. Eu falei, gente, isso Eu aqui não. jamais faria isso. Eu falei, não, mas eu falei assim, depois quando a gente tava lá, eu falei, cara, isso não faz sentido nenhum. Porque não existe a possibilidade de eu conseguir fugir desse tubarão. Jamais. Então, tipo assim, se a gente, vamos lá ver os leões, cara, na melhor das A única coisa que eu vou hipóteses, fazer é rezar em silêncio, para é, Deus me recebe. na melhor das hipóteses eu subiria numa árvore, como se o leão não fosse subir, Aham, né? Mas tipo aham. assim, mas aqui eu nunca É que vou assim, na fugir do verdade, a gente tem sempre uma escapatória para a situação que nós estamos vivendo, se fosse diferente, né? Se É, fosse na Terra, a gente correria. exato. Correr para onde, né? Pra onde? Onde que eu Agora vou assim, chegar eu que o leão falo, no não vai? fogo, você vai morrer queimado, mas eu vou correr para onde? Não sei, eu vou correr queimando, mas eu vou correr da cozinha pro quarto, pelo menos. Justo, Morro na cozinha. justo, nadar você ia só ficar Ali no afundando. mesmo espaço. E nessa mesma linha, algo que você já aprendeu que até hoje não serviu pra nada. Sim, eu hoje, até fiz um post ontem falando sobre isso, que eu não vou ser mais para as pessoas aquilo que ela não é para mim. Porque, assim, a vida inteira eu tentei ser para as pessoas aquilo que eu achava que eu precisava ser, e não que aquela pessoa precisasse que eu fosse, Justo. né? Então, hoje eu não vou ser mais para ninguém aquilo que ela não mereça que eu seja. Se esforçou pra aprender isso, né, pra se doar às pessoas e elas não estão Exatamente. trazendo de volta. Exatamente. Hoje em dia tem um pensamento meio assim também.
Às Eu acho vezes... que as pessoas, elas cobram indiretamente que você seja um cara incrível para ela, que você seja um cara que a respeite, que você seja uma pessoa que a entenda, que absorva os problemas dela também, mas elas não tá nem aí para seus problemas, ela não tá nem aí para seu momento, se você tá bem, se você não tá bem, mas ela quer que você entenda ela, mas ela não Justo. quer te entender. Então, assim, não dá para ser legal com essa pessoa, porque ela também não consegue ser legal para você. Então, ser legal sempre para uma pessoa é sinal de que aquela pessoa não tá absorvendo nada seu. Porque você sempre foi legal e ela não aprendeu. Então não vai adiantar você ser mais legal. Justo. Né? Não, faz Então total você precisa sentido. parar. Ó, vamos parar que essa janelinha aqui, ó, ela precisa ser fechada. Né? Maravilhoso. Não, e é isso, né? A gente aprende muitas. Fala-se muito sobre se doar para as pessoas, mas, né? É que assim, o doar, ele é muito relativo. Eu posso me doar de diversas Sim, formas. Eu sim. posso ser uma pessoa fechada e estar me doando. Eu posso ser uma pessoa extremamente aberta e não me doar nada, né? Então, assim, o doar é muito ponto de vista. Só que no meu ponto de vista, eu sou uma pessoa assim, eu sou 880, ou eu tô junto, ou tô separado, ou eu gosto, ou não gosto, eu não consigo fazer meio termo. A transparência ela é muito boa em algumas situações, mas em algumas situações ela te comove um pouquinho de constrangimento, porque você já não consegue fazer uma cara tão legal quando você está numa situação que você não gosta. Boa. Total. Eu também não consigo Não disfarçar, não. Você consigo, não já começa com a cara ali e fala, não mano, consigo. já é minha cara Eu e. vejo que eu tô com uma situação com um cliente que é na mesa e ele me coloca na mesa uma situação que eu vejo que não faz sentido, que não 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 é conivente, não dá para ser conivente, não dá para entender aquela situação, mas é o ponto de Você vista já fala dele logo. que eu preciso mostrar uma reação. Quando eu estou pensando em estipular um tipo de reação, a minha reação real Já foi. já foi e ele já entendeu o recado. É justo. É, mas às vezes é até melhor. Eu também. Não gostei, não, velho. Não É. gostei, é isso aí mesmo. Boa. E pra finalizar, uma que é bem clichê, mas eu gosto de fazer, que é que se você pudesse ter um superpoder, qual seria e como você usaria esse poder? Olha, um superpoder, eu acho que é uma coisa Você muito, pode criar um que muito não. Eu ia ficção. falar como se os outros existissem, né? Mas eu ia falar, você pode inventar alguns, caso você queira. Mas se eu tivesse um superpoder, eu acho que eu passaria mais tempo com meu pai. Boa, Teria boa. passado mais tempo com ele. Ele já não tá mais entre nós. Você voltaria no tempo Sim, pra ficar com ele. Boa. Aí, ó, tá vendo? Criou uma coisa legal. essa fosse um superpoder. Não, maravilhoso. Você Teria criou, o outras coisas poder é na seu. sequência, mas eu acho que essa seria o topo da sequência. Pô, maravilhoso. Tá vendo? Usou o poder de uma maneira útil. Charles, queria te agradecer Eu que pelo agradeço, estou bate-papo. imensamente feliz, Pô, lisonjeado por aqui. legal O demais. bate-papo já vai longe. Não, exato, é o que a gente falou, né? Se deixar aqui, a gente vai embora. Gostei demais do papo. Vários assuntos que eu falei, eu não sou, né, desse universo, mas, pô, muito legal o papo, deu pra gente trocar bastante ideia. Vou pedir para agora no final você dar seu recado, falar pro pessoal onde eles te encontram, os recados que você quiser dar, enfim, o que você quiser. Utiliza sua câmera, fala para eles aí. Só deixa você virar aí, eu deixo o microfone retinho aí para. E é isso, manda um E recado agora é o pra galera. merchan. É, agora é a hora Bom, do para quem quer vender me o peixe. encontrar, deseja marcar um horário para fazer uma consultoria comigo, você noiva, debutante, formanda, noivo, convidada de festa, ou até mesmo de um evento bacana que você queira ir, você quer estar bem vestida, mas você quer estar bem vestida, tá? Pode me procurar, tá? Eu me encontro na Avenida Socê, 376, no bairro de Moema, tá? O nosso Instagram é Victoria Alta Costura. E o meu Instagram é Charles S. Herman. Só Herman é seguir com lá. dois N's Com também, né? dois N's no final. Isso, o seu tá aparecendo aqui. Ah, Charles, muito obrigado eu mais que uma agradeço, vez. foi um prazer. Legal demais, sempre que quiser, estamos à disposição. Também se Aí, chamar. prazerzão. E vem na minha aqui, Pedrão, pra gente finalizar. Pessoal, queria agradecer vocês que ficaram com a gente até agora. Gostou do papo? Acha que se encaixa pra alguém? Sabe de alguém que vai casar? Manda aí pra essa pessoa, pô, Exatamente. conhecer o trabalho do Charles, enfim, de todo o ateliê. Vai ser legal demais. Obrigado, Max. Ficou com a gente aqui, né? Tá sempre junto com a gente. Desde quente, não esquece os docinhos, Não esqueci. né? Na hora de ir embora, tem que dividir também, né? Não sei como funciona. E muito da hora ter vocês com a gente. Segue nossas redes sociais, não custa nada, seu dedo não vai cair. E você tá já reforçando o recado do Spotify? Tá vendo ou ouvindo pelo Spotify? Avalia aí que é legal demais para a plataforma entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Beleza? Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.